Muito bem, nesse vídeo aqui eu quero passar algumas dicas em relação a diferenças de curvas e levels, vantagens e desvantagens cada uma, certo? Então, já adiantando até para você ter um segmento, um guia melhor, né? Para você ter uma noção melhor da diferença entre os dois, é que é o seguinte: o Levels é um resumo, é um ajuste simplificado das curvas. Basicamente é isso. Tudo que você faz nas curvas, você tem ali no painel dos Levels, só que de uma forma simplificada, mais resumida e mais amigável, tá? Para um iniciante. Então aqui seria o seguinte: tem duas formas para a gente acessar o painel de curvas e Levels. A primeira é por imagem, ajustes, a gente tem aqui Levels e curvas. E o segundo, que é o que eu recomendo mais para você trabalhar, que é uma forma que você não faz tão destrutiva na sua imagem, que você cria uma layer de ajuste por aqui, ó, você clica aqui embaixo e você pode criar uma layer de curvas e de levels por aqui. A vantagem de você fazer por aqui é que ele cria uma layer específica, você pode apagar essa máscara, ele cria uma máscara para você aqui, você pode apagar e configurar da forma que você quiser, tirar a opacidade dessa layer de ajuste para suavizar essa intensidade, por exemplo. Vamos supor que eu deixei bem estourado, eu quero dar uma suavizada nisso, basta eu clicar aqui, eu puxo, ele vai suavizando esse efeito que eu fiz, ele cria realmente uma layer para você. Eu desejando só aqui nessa parte de cima, eu clico nessa máscara, pego meu pincel, cor preta, apago tudo que tem aqui embaixo, ó, e ele vai ficar ali só no céu para mim. Então é uma vantagem maior você trabalhar com a layer de ajuste em vez de criar diretamente na layer por aqui. Beleza, então qual seria a diferença das duas? Vou criar um aqui de curvas e levels, beleza. Elas têm muitas coisas em comum, você olhando aqui, você tem um histograma, você tem os conta-gotas da mesma forma, inclusive eu tenho uma aula de levels completa aqui no canal, vou deixar aí na descrição para você conferir. E aqui a primeira coisa que a gente tem nos levels e que a gente observa seriam essas conta-gotas, certo? E essas setas aqui, ó, essa preta e essa branca. O que seriam essas setas pretas e brancas aqui? Se eu clico e arrasto para cá, por exemplo, isso aqui demarca os meus pontos pretos absolutos. Aqui os meus meio tons e aqui os meus tons de luz. Então aqui eu vou arrastando para a direita, ela vai escurecendo, ela vai trazendo os pretos absolutos até esse ponto aqui, por exemplo. Então isso aqui é considerado tudo, tá vendo? Um preto muito puro, muito absoluto. E de cá é o contrário, é um branco muito puro, absoluto, só que você vai perdendo informações, tá vendo? E aqui eu sou meio tom. Uma coisa que eu gosto de trabalhar nos levels, que às vezes é mais complexo nas curvas, é exatamente essa questão aqui do meio tom, porque caso eu deseje, por exemplo, dar uma clareada em todos os meios tons da minha imagem, às vezes eu prefiro vir aqui dar uma puxadinha para a esquerda, por exemplo, do que vir aqui nas curvas, criar um ponto aqui no meio e puxar para cima. Então, às vezes eu prefiro fazer isso, mas vamos entender isso aqui direitinho como que funciona. Exatamente esse ajuste aqui, ó, de trazer os pretos para a direita e os brancos para a esquerda para criar esse preto absoluto, é esse ajuste aqui, ó. Se eu chegar esse aqui para a direita, eu estou fazendo aquele mesmo ajuste lá. E se eu chegar esse aqui para a esquerda, é exatamente aquele ajuste, ó, essa setinha e essa setinha. Aqui nos levels a gente tem essas outras aqui de baixo, onde eu torno todos os meus pretos mais claros, tá? E todos os meus brancos mais escuros. Observa que é diferente. Quando eu faço isso aqui, eu estou deixando o branco cinzento. E quando eu faço isso aqui, eu estou estourando o branco. Porque o que isso aqui quer dizer? Essas setas de cima definem que, a partir, por exemplo, do ponto 50 de iluminação, todos esses pixels aqui para trás, ó, são pretos absolutos. E isso aqui eu estou definindo o que? Eu estou definindo, por exemplo, significa que todos os meus pontos pretos de luz, eles vão ganhar essa pigmentação esbranquiçada. Eu estou tirando a potência do preto nessa região, e aqui é o contrário. Se eu deixar os dois no meio, a imagem fica toda cinza, tá vendo? Eu tirei completamente os valores da imagem. É um pouco confuso, mas na prática e usando, você entende isso aqui direitinho. Isso aqui de 0 a 255 é a força de iluminação nos pixels, tá? Vem em relação ao método aqui de como que funciona a questão da iluminação no monitor. Então, se você tem zero aqui na saída de luz, você não tem luz nenhuma. Sem luz numa tela, a tela é preta. Se você tem 255 pontos de luz iluminando aqui simultaneamente, você tem uma luz máxima, tá? Que é um branco puro absoluto. Exemplo, só para você entender isso aqui melhor, observa aqui no brilho. O brilho em 0, aqui a gente tem o RGB, né? Vermelho, verde, azul. E aqui a gente tem matiz, saturação e brilho. Releva esse balãozinho chato que fica aparecendo aqui. Então, quando você tem o brilho em 0, você tem, observa a cor aqui em cima, um preto absoluto. Se esse brilho vai subindo, observa aqui que ele vai ficando mais cinza, ó, até chegar em 100%, certo? Em 100%, onde a gente tem um branco absoluto, mas observa que o RGB, os 3 pontos estão em 255. E esses 3 pontos em 255 quer dizer que eu tenho um branco puro absoluto, tá? É essa iluminação aqui total aqui na minha tela, no meu monitor.
Então, quando você atinge 255 aqui, são esses 255 aqui desse branco puro. Então, se eu vou diminuindo ele, eu vou falando para minha imagem que o máximo onde essa combinação dessas três cores vai chegar vai ser 44, 44 e 44. Então, vai ser esse tom aqui, o tom de branco mais puro. É isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou definindo que só vai chegar até aqui. Se eu deixo 255, esses aqui vai até 255. Então, basicamente, isso aqui facilita para você ter um entendimento melhor sobre como que funciona. Então, tanto nas curvas quanto nos levels, a gente tem esses mesmos ajustes, tá? Tem esses conta-gotas que eu posso, por exemplo, selecionar as áreas mais escuras. Se eu segurar o Alt, por exemplo, o movimento aqui, ó, e ele mostra para mim esses pontos pretos bem intensos. Se eu pego esse conta-gotas e clico, por exemplo, num ponto preto desse, ó, peguei o conta-gotas, segurei Alt, vim para minha tela, cliquei. Ele vai fazer uma regulagem automática ali para mim. Mesma coisa com os pontos claros, ó, seguro o Alt na setinha, ó, tudo que é branco aqui tá bem estourado. Aí se eu clico aqui, ele faz o ajuste automático para mim. Então ali o antes e o depois ele fez um sutil ajuste. Também tem as opções de vir aqui nessa setinha aqui em cima, e eu posso colocar, por exemplo, Auto Options. Clicando aqui, tanto no curvas quanto no levels, você vai ter isso. Você pode colocar, por exemplo, ó, tá intensificando brilho e contraste. Nesse aqui, ele vai encontrar as cores mais claras, ó, e as mais brilhosas e vai fazer um balanço. Aqui ele vai fazer um contraste por canais, ó. Então você tem esses diversos ajustes aqui automáticos que você pode testar. Tem tanto no curvas quanto no levels. Clicando aqui no levels, você vem aqui, Auto Options, mesma coisa, e tá aqui os ajustes, tá? Igualzinho. Para ter um entendimento melhor sobre as curvas, por exemplo, caso eu arraste esse aqui para o 22 e arraste esse aqui para o 22, seria a mesma coisa que eu vim nas curvas e arrastar isso aqui, ó, mais ou menos aqui em cima, tá? Então é mais ou menos esse ajuste, porque o que acontece? Essa setinha aqui de baixo é essa setinha aqui de cima, certo? Então essa aqui, direita e esquerda, corresponde a essa de cima, e essa aqui, para cima e para baixo, corresponde à setinha de baixo. É bem tranquilo para você entender. Mas aqui na prática é o seguinte, as vantagens agora de você trabalhar mais com curvas. Aqui nos levels você pode perceber que a gente só tem direita e esquerda, certo? Apesar dessa aqui corresponder a cima e baixo, a gente tem só 3 pontos que a gente pode trabalhar. Escuro, meio tom, claro. Basicamente só isso. E aqui a saída de branco e a saída de preto, tá? Já aqui nas curvas, o que a gente tem? A gente tem essa linha, porém, se eu demarco pontos nela, agora é como se eu tivesse, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. É como se eu tivesse mais 2 pontos aqui, ó. Tem este meio tom, como se eu tivesse mais um aqui e mais um aqui. Então isso aqui te dá uma capacidade muito mais ampla de configurar esses ajustes, certo? Então olha só, eu deletei minha de levels lá que ela tava prejudicando essa daqui. Então quando eu faço a configuração aqui, olha só, se eu quiser descer só as áreas mais claras, eu posso fazer isso por aqui, certo? Se eu quiser descer os meio tons e elevar um pouco as áreas escuras, através dos levels eu não consigo fazer esse ajuste aqui, ó. Então você muda totalmente a atmosfera da imagem, ó. Você quebra totalmente a luz. E outra vantagem que a gente tem também, se você clicar nesses pontinhos e apertar Delete, eles apagam. Outra vantagem muito boa, que não existe nos levels, é essa mãozinha aqui, certo? Então, por exemplo, quando eu clico nessa mãozinha, eu posso selecionar qualquer parte da minha imagem para fazer o ajuste e ele automaticamente me mostra, observa lá na curva, na linha da curva, que ele está mostrando alguns pontos. Por exemplo, se eu chegar ali na base do tênis, ele vai mostrar aqui perto dessa área escura, olha só, porque isso aqui é um ponto mais escuro. Então, caso eu clique, segure e puxe esse aqui para cima, ele vai fazer um ajuste para mim naquela parte, criando a curva. Se eu chego numa área mais clara, por exemplo, aqui, e clique, seguro e puxo para baixo, ele vai fazer um ajuste para mim para fazer essa compensação de tom. Se eu chego numa área de meio tom, por exemplo, aqui nessa parede aqui, ó, e puxo para baixo, ele vai fazer outra compensação. Se eu chego numa outra área escura, por exemplo, na sombra do cabelo e puxo para cima ou para baixo, ele vai moldando para mim o ajuste de acordo com aquela região. Então, olha só, o antes e depois, eu consegui dar uma recuperada aqui nessas áreas de sombra, olha só. E eu desejando dar uma escurecida nas áreas claras, clica, segura e puxa para baixo. Ele dá uma compensada ali, ó. Tá vendo? A diferença do antes e do depois. Vou apertar Delete aqui, vou começar de novo essas curvas minhas. E outra vantagem também que a gente tem, que é muito legal, que dá pra gente aproveitar utilizando essa mãozinha, seria aqui nos canais. Eu clicando aqui nos canais, eu tenho de vermelho, de verde e de azul. Então, por exemplo, vamos supor que eu julgue que essa foto, o tom da pele dela em determinada parte está muito vermelha, certo? Eu clicando aqui nessa mãozinha, vindo para o canal de vermelho, eu posso chegar numa parte da pele dela que eu julgo que está muito vermelha. Se eu clico, seguro e puxo para baixo, ele vai quebrar esse vermelho. Ele vai criar uma curva para mim,
dando uma quebrada nesse vermelhão da foto. Então, às vezes você tem uma foto azulada demais em algum ponto, esverdeada demais, você faz essa quebra. Por exemplo, vamos supor que eu estou julgando a foto muito azulada. Vem para o canal de azul, clico aqui numa parte mais azulada e dou uma quebrada nela. Puxa aqui para baixo. E vamos supor que eu estou achando o céu pouco azulado. Clico lá no céu e puxo para cima. Ó, agora ele vai fazer outro ajuste e criou até um certo filtro para essa imagem que deu uma quebra na tonalidade. Então, por exemplo, eu estou achando a pele dela agora muito esverdeada. Você pode ir para o canal de verde, clica na pele dela, puxa para baixo. Ó. Então você dá uma quebrada nesse verdão, pode voltar no azul, puxa o azul nas sombras. Olha lá que legal que ficou. E isso aqui, você fazer esse tipo de ajuste com os levels é basicamente impossível. Então olha só que massa o efeito que a gente criou. As sombras azuladas e os brilhos mais amarelados com meio tom sutilmente esverdeado. Dá outra atmosfera para a imagem, muda totalmente. Vou deletar aqui novamente. Outra vantagem também que a gente tem, que seria até melhor assim para a gente trabalhar, eu posso pegar simplesmente esse lápis e fazer um desenho aqui. Ó. Se eu fizer esse desenho, ele vai ajustar para mim. Ó. Vou fazer outro desenho aqui. Eu estou deixando as áreas escuras mais amplas e as áreas claras mais escuras. Você pode fazer um desenho fazendo algumas experimentações. Ó. Ele vai fazer para você imagem ali com uma pigmentação diferente. Ó. Isso aqui fica legal, tá vendo? Então, através desse lápis aqui, você também consegue atingir bons resultados, tá? Mas, normalmente, eu prefiro fazer manual, tá? Então, basicamente, toda a estrutura... Vou deixar uma aula, igual eu falei, sobre levels, para você ter um entendimento mais avançado a respeito. Inclusive, uma aula gratuita do meu curso de Photoshop. E, resumindo, assim, essa questão das curvas, eu recomendo você trabalha com os levels, se você for bem iniciante, e aos poucos venha explorando as curvas, faça esses testes aqui que eu apresentei, que você vai chegar em resultados excelentes, tá? Ah, e uma vez que você clica nesse lápis, para você voltar para o ajuste de curvas, basta você clicar no íconezinho de curvas de novo, tá? Porque ele fica marcado para você para sempre. Então você clica no íconezinho de curvas e faz essas explorações. Então para cá você define onde os seus pontos de preto vão começar. Para cá você define a saída desse preto, no caso ele vai clareando. E de cá a mesma coisa, ao contrário. Para cá você define se o branco vai ser mais estourado e para cá, para baixo, você vai definindo se essa saída de branco vai ter alguma limitação. O máximo de branco que você chega vai ser nesse tom acinzentado. Então assim fica mais tranquilo para você administrar. Da mesma forma, os conta-gotas existem aqui também, tá? E o conta-gotas médio é um conta-gotas de balanço de cor. Então, por exemplo, que eu julgo na minha imagem que está muito azulada, tá? Ele vai fazer um balanço de cor baseado nessa tonalidade, certo? Onde eu cliquei. Então, por exemplo, vamos supor que eu clico aqui, essa imagem vai ficar toda amarelada. Ó, tá vendo? Ele fez o balanço porque ele entende que isso aqui seria uma parede cinza. Então, eu clicando aqui, ele faz um ajuste automático para mim. Se eu clicar nesse laranja aqui, minha imagem vai azular tudo, porque ele vai fazer uma compensação, ó. Porque ele vai entender que essa área de meio tom ali está passado do ponto no vermelho e no amarelo. Então ele vai fazer essa compensação. Então, por exemplo, se você quiser algum ajuste automático de cor utilizando esse conta-gotas, você tem que clicar numa área que você sabe que é cinza. Por exemplo, uma rua, um prédio. Olha só, vou clicar aqui, por exemplo, nesse prédio e ele vai fazer um balanço para mim automático. Aqui eu sei que isso aqui é cinza, então posso clicar aqui e ele faz o ajuste de branco para mim automático. Isso aqui, o conta-gotas do meio, é apenas balanço de branco, tá? Esse aqui balanço de preto, ó, define que isso aqui é um preto absoluto. Esse aqui balanço de ponto de luz mais claro, tá? E esse aqui é um balanço de tom, tá? Balanço de tonalidade. Às vezes a foto fica esverdeada, amarelada, você tem uma parede, uma pedra, uma coisa assim, você clica lá e ele vai fazer o ajuste para você. Então basicamente é isso. Eu recomendo você sempre trabalhar manualmente, tá? Explore os 3 canais, trabalhe aqui com as curvas, você pode marcar pontos, se você clica no ponto, aperta delete, ele sai, você pode fazer esses ajustes aí manualmente, que fica bem mais legal. Então agradeço demais, se tiver achado útil, deixa o joinha, sugestões de aula, pode deixar aí também, convido a interagir mais com o canal. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo na descrição, curso brabo de Photoshop, tá? Foto manipulação avançadíssima, voltado também para edição de foto fine art, eu explico todas as ferramentas de forma bem avançada e numa linha cronológica assim, bem dinâmica e bem didática. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aí também, eu posso fazer mais aulas experimentais utilizando isso aqui. Aqui no canal, lá nas playlists, está cheio de aulas, tá? Onde eu acabo que sempre utilizo esses ajustes de curvas, todas as speed arts também tem. Valeu demais, sucesso, brigadão!